Se você não tem estrutura para suportar o seu crescimento, quando as oportunidades surgirem, você pode ruir. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 18 até o dia 24 de maio. Essa semana ela tá interessante porque ao mesmo tempo que temos esse agito todo no signo de Gêmeos, também teremos a entrada do Marte em Touro, que já traz assim uma necessidade de desacelerar e começar a construir um alicerce mais forte para essas ideias, para esses planos. Também teremos a entrada de Vênus em Câncer, o que traz um certo apego ao passado, sinaliza para gente de que forma a gente se sente seguro e confortável para entrar ali no desconhecido. Também pode trazer uma boa dose de carência. E aí a gente tem esse caldeirão de energias bem opostas acontecendo nessa semana, que pode deixar algumas pessoas meio loucas, mas quem ouvir esse podcast não vai ficar, então vem comigo. Iniciamos a segunda-feira com a lua em Gêmeos e nesse dia é o dia que o Marte entra em Touro e a Vênus entra em Câncer. O Marte em Touro, ele é muito diferente da vibe do Marte em Áries, que está aí nos últimos 45 dias operante. Marte em Touro, ele é muito mais lento, ele é muito mais estável e ele preza muito pela segurança. E como Marte representa a ação modus operandi, é melhor que a gente tenha uma atitude um pouco mais comedida em relação às nossas ações. Eu particularmente adoro o posicionamento de Marte em Touro. Acredito sim que essa ideia de construir um alicerce firme para poder subir estruturas maiores me agrada bastante, como uma boa ascendente lua em Capricórnio que sou. E eu já não estava aguentando mais essa energia de Marte em Ares, que você fica assim para lá e para cá, igual uma barata tonta, não sabe o que que você faz, e vem, e aí, ai, não quero mais, aí eu quero, aí eu me irritei, aí eu perdi a paciência. Marte em Touro, ele é muito mais paciente. Ele é muito mais tranquilo. Nesse mesmo dia, Vênus entra em Câncer, e eu não vou mentir, é uma Vênus meio carentona, vai ter gente passando vergonha nesse ciclo, mandando mensagem que não deve, se humilhando para uns crush, assim, beleza, personalidade, índole, caráter totalmente duvidoso. Então, assim, cara, vamos ter um bom senso, porque esse posicionamento de Vênus, esse trânsito de Vênus, também é excelente para a gente identificar o que é que vai trazer segurança para gente. E que segurança é essa que eu estou falando? Quando a gente vai se lançar em algo novo, seja um projeto, uma transição de carreira, um novo relacionamento, uma nova abordagem em relação à sua saúde, tudo isso demanda bastante mental, demanda bastante emocional, muitas vezes. A gente precisa se acostumar com novas informações, com nova rotina, com novas pessoas. E aí acontece o que eu chamo de rebordose da expansão. Você expande, você faz o movimento, mas aí você entra num parafuso, num curto-circuito, porque é muita coisa para processar. E aí qual é a ação? A gente ir para aqueles hábitos, para aquelas coisas que a gente faz que talvez não sejam tão boas assim pra gente, sabe? Então, assim, eu tô bem mal emocionalmente, tô meio surtada, então eu fico ali scrollando horas e horas. Eu tô mal, eu vou beber um pouco mais além da conta, vou comer um pouco mais além da conta. Então a gente vai fazendo essas coisas que servem como uma referência daquilo que é seguro e conhecido pra gente, mas que não necessariamente nos fazem bem. Então a Vênus em Câncer, ela ajuda a identificar exatamente esses apegos emocionais a hábitos que não são bons, por ser algo que de certa forma nos remete a um conforto e ao mesmo tempo nos dá insights do que pode substituir isso, mas que talvez seja um pouco mais saudável. Então a gente tem hoje uma série de práticas meditativas, yoga, esportes, massagens, terapias de tudo que é jeito possível e imaginável. E fora o próprio dia a dia, então vai ter gente que vai sentir esse acalento no coração fazendo arte, ou assistindo documentário, ou parando para cozinhar. Então, com a Vênus em Câncer, pode ser que a gente também se reconecte com algumas práticas do passado que traziam conforto pra gente, às vezes na infância, às vezes na adolescência, que podem substituir hábitos que não são tão legais hoje para você. De toda maneira, na segunda-feira à noite, já nas últimas, a lua entra no signo de Câncer. E aí a gente entra na terça-feira, que tá um agito só. Eu vou ter que até que olhar minha cola, porque eu não consegui decorar tudo isso. Então a gente vai ter Mercúrio em Gêmeos fazendo sextil a Netuno em Áries. Muitas ideias, inclusive artísticas, aquela coisa um pouco mais abstrata, Netuno em Áries,
traz um pouco dessa nossa essência artística. Ao mesmo tempo, o Mercúrio em Gêmeos vai fazer trígono, ele vai trocar energia, vai flertar com Plutão em Aquário, então é mais ainda dose de criatividade, com um toque ali de autenticidade desse Plutão em Aquário. Uma dose também de revolta, então cuidado com isso, com a comunicação nesse dia, pode ficar um pouco assim, sabe, língua de chicote, língua de navalha. Não tende a ir bem, tá, a lua tá em Câncer, as pessoas estão meio dramáticas. Esse Mercúrio em Gêmeos vai fazer quadratura com o nodo norte em Peixes, e aí essa quadratura específica, ela é tipo assim, cara, esse tanto de ideia, esse tanto de coisa te jogando para um lado para o outro, mas o que realmente é essencial? Essa Vênus que acabou de entrar em Câncer vai fazer sextil, ou seja, um flertezinho bem legal, com o Marte que acabou de entrar em Touro. Então traz aí essa união do que é necessário para a gente se sentir confortável, com essa estabilidade necessária para criar um alicerce firme. Ótimo, né? E aí na quarta-feira o Sol entra em Gêmeos, iniciando a temporada geminiana. Parabéns, geminianes! E no final do dia, lá quase meia-noite, quase virando para quinta, a Lua entra em Leão. Na quinta-feira teremos uma Lua em Leão. Ela treta um pouquinho ali com Plutão em Aquário, então assim, uma coisa meio orgulho, não quero dar o braço a torcer. Muito cuidado, assim, sabe, nas reuniões, nos encontros, para você não ficar assim, falando super, super, super de você, não deixar outra pessoa falar, né, e acabar passando uma imagem meio de pedante, meio de prepotente, isso pode acontecer. Na sexta-feira também acontece um bocado de coisa. Primeiro teremos uma lua em Leão, o que é excelente para uma sexta-feira, a lua dos dates, do romance, do close. Então, assim, se for sair, sai na sexta. Sábado de manhã cedinho, de madrugada, 3 da manhã, a lua já entra em Virgem. Então, sabe aquela coisa assim? Tava empolgadona pra sair no sábado, chega ali no meio do sábado, ai que saco, desisto, porque a lua em Virgem não gosta de nada. Então, assim, estão avisados. Vou ter que olhar minha cola de novo pra falar tudo o que vai acontecer na sexta-feira, além da lua em Leão. A gente vai ter uma conjunção do Sol junto com Urano, Sol em Gêmeos junto com Urano. É uma energia de autenticidade, de novidade, de mudança. Eu não gosto muito da ideia de vocês ficarem inventando moda com essa energia aí não. Do nada mudar o cabelo loucamente. Cabelo tudo bem que cresce, né, mas mandar uma tatuagem ou fazer uma coisa, assim, muito louca de mudança, vender alguma coisa, assim, do nada, ou, sabe, fechar um negócio do nada. Eu acho uma energia meio instável, embora a gente tenha, sim, o Marte em Touro ali, mas, assim, sabe aquela coisa, assim, que a gente vai muito na empolgação, combina um monte de coisa, faz um monte de plano e depois vai lá de sorriso amarelo falar que não? Contenham a empolgação. A Vênus em Câncer nesse dia vai fazer quadratura com Netuno em Áries, é aí que você vai passar vergonha, tá. Porque o Netuno em Áries, ele joga como se fosse uma cortina de fumaça, você não consegue ver com clareza, você tá completamente iludida ali naquele babado, não consegue ver, tá passando vergonha, então assim, não, 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 não vai mandar mensagem pra crush na sexta-feira não, esquece isso. Vai sair com suas amigas, não beba demais, essa também é uma quadratura que pode sugerir abuso de substâncias químicas, entorpecentes, então, né, vamos conter também esse ponto aí. Mas essa Vênus também vai fazer trígono com o nodo norte em Peixes, o que pode, assim, nos mostrar ali, diante de todas essas possibilidades, desse fluxo intenso de ideias, aquilo que bate melhor no nosso coraçãozinho, que tá mais ligado com a nossa essência. Mas assim, é um rolê meio sutil, você precisa estar atento pra isso, não é uma coisa que vem assim, pá, na sua cara escancarada. Sábado a gente já começa com essa lua em Virgem, e aí é uma lua meio até porque ela vai fazer quadratura com a galera em Gêmeos, então ela é aquela coisa de cara de quem comeu e não gostou. De toda maneira é excelente para você dar um jeito aí na sua casa, organizar as pendências, cuidar da sua saúde, às vezes estar na natureza. E aí no domingo a gente tem o Marte em Touro fazendo esse sextil, essa troca com o nodo norte em Peixes, o que reforça ainda mais esse olhar para aquilo que realmente tem a ver com a gente, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que tem uma conexão emocional. É uma energia muito mais estável. A lua continua em Virgem, então assim, a gente já inicia a próxima semana numa vibe muito menos caótica do que começamos essa. Assim espero. E é isso, espero que tenham gostado. Uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta.